Olá, pessoal! Ivani do Currículo Vivo, trazendo mais uma conversa super interessante aqui para vocês hoje. Hoje estou aqui com uma pessoa que eu conheci também no ambiente corporativo e que tem uma história aí longa de desenvolvimento. Ela é consultora em desenvolvimento humano e eu estou tendo o prazer de trazê-la aqui. Então, espero que vocês fiquem aqui assistindo a gente, que acredito que vão ter conteúdos bem interessantes para vocês, ok? Então, muito prazer de te receber aqui, Cidinha. Espero que você goste, né, de estar aqui nessa conversa muito espontânea. Fique muito à vontade para falar um pouco de você, tá bom? Então, muito prazer de receber aqui, Cidinha, e te faço a pergunta de sempre. Quem é você, Cidinha? Eu sou muitas em uma, né? Opa, que bom! Antes de mais nada, obrigada, viu, Ivani, pela confiança de você estar me trazendo para dentro da sua casa, né? Nós Ah, compartilhamos uma casa de um terceiro, né, como funcionárias, e agora para a sua casa, né? E eu verdade. sei que isso é sempre Prazer. muito cuidadoso, né? Então, muitíssimo obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Mas quando eu digo que eu sou muitas, é porque eu acho que o que a gente é, né? Ou o que eu sou aos 62 anos de idade, é a soma de uma série de coisas, né? E essas coisas elas vão acontecendo, esses fatos, em momentos diferentes da vida, que vai fazendo a gente se moldando, se ajustando, né? Se adaptando a tudo que os cenários, que os contextos, enfim, que a vida nos apresenta. Mas eu sou uma pessoa muito simples, vinda lá do interior do estado de São Paulo. Sou filha de Sebastião e Yolanda, sou mãe do João. Quem mais que eu sou? Eu sou uma profissional que eu acho que construí aí uma trajetória da qual eu me orgulho bastante. Hoje continuo trabalhando, né, ainda, talvez a gente ainda aborde mais isso durante a conversa, mas é isso, eu sou uma pessoa que ama viver, adoro viajar, adoro musical, gosto muito de teatro, gosto muito de assistir shows. Eu diria que eu não sou nada boba, viu, Ivani? Porque eu só gosto das Que coisas bom. boas. Adoro encontrar meus amigos, né? Seja numa conversa como essa, a gente já teve a oportunidade de tomar um café da manhã gostoso também, Delicioso. presencial, né? Não foi? Foi E muito bom. assim, então, acho que são pequenos prazeres, né, que a vida vai nos proporcionando e a gente não pode perder a oportunidade de viver. E Cidinha, quanto tempo você atuou no mundo corporativo? Olha, como diria meu pai e minha mãe, de carteira assinada, Carteira 40 assinada. anos. Muitos jovens nem sabem o que é isso hoje, né? Não. Mas deu aí 40 anos. Foi É. uma jornada bem extensa, né, de trabalho. E que bagagem esse mundo corporativo te trouxe? Como é que você está hoje? O que você está fazendo? Fala um pouco. Você sabe que assim, eu entrei no mundo corporativo meio que por acaso e por pura necessidade, né? Como eu disse, eu vim do interior, cheguei na capital, estava terminando o ensino médio, precisava trabalhar e a opção que tinha era banco. Então, eu acabei entrando em banco, passei por 5 bancos nesse período, né, de 40 anos. Algumas opções foi escolha minha de mudança, de sair, de aprender coisas novas, e outras vezes por conta das fusões e das incorporações que aconteceram nos últimos anos, né? Mas a bagagem é assim, embora esses 40 anos, Ivani, eu trabalhei em agência 6 e 34 em RH. E quando a gente fala 34 anos em RH, a impressão que dá é que você fez 34 anos mais do mesmo. Mas esse é o ledo engano, né? Isso não é verdade, porque o mundo mudou e as empresas, para poder sobreviver, para ter sustentabilidade, elas precisaram se ajustar às mudanças, né, do mundo corporativo. Então, eu trabalhei em recursos humanos desde atuar 12 anos em sala de aula, com treinamento e desenvolvimento,
Muito, mas assim, dentro de uma época que eu acho que existe pouco hoje nas organizações, que era ir para o mercado, aprender a metodologia, a ferramenta, o curso, o conceito, muita leitura, muitos livros. Na época a gente trabalhava muito com programas de trainee, então tinha muita coisa voltada para negociação, para vendas, para desenvolvimento do comportamento humano de uma forma geral. E depois a gente voltava literalmente para casa, elaborava esses programas, cara, construía tudo. E não bastasse construir em máquina elétrica, quiçá, porque estava começando a entrada dos Ninguém, computadores, né? Eu estou ninguém, falando, ninguém sabe o que é isso hoje. não Eu sabe, porque também eu estou sou desse tempo. dos anos 80, tá certo? Né? Né? E de construir as famosas apostilas, porque na época era tudo presencial, então a gente construía a apostila, dava o programa, né, ministrava o programa de desenvolvimento gerencial, de desenvolvimento de líderes, muito, como eu falei, de programa de trainee, e entregava as apostilas no final, né? Então teve toda essa parte de uma construção que hoje não existe mais. Passei depois para um processo que existia uma lei que você também deve ter presenciado, né, ou vivenciado, que era a Lei 6297, que ela trazia incentivos fiscais para as empresas. Por isso que existia uma equipe grande de treinamento, de desenvolvimento, fruto, né, para usufruir melhor dessa lei. Uhum. Essa lei acabou e aí foi quando a gente começou a trabalhar com consultorias. Começamos a olhar para fora de uma maneira diferente e trabalhar com terceiros. Então, nós continuávamos muito em sala de aula, mas muito mais na coordenação, na definição, no briefing dos programas. E também, né, Mudei Cidadina? de. Hã? E também a questão da qualidade, né, dos treinamentos aplicados, né? A gente Sim. passou a acompanhar também sala de aula com as consultorias para ver se estava de acordo com aquilo que tinha sido pedido, né? Acompanhando mais também essa questão da qualidade do trabalho que estava sendo oferecido, né? E além da qualidade, Ivani, tem uma outra questão que é a cultura organizacional, né? Cada empresa tem uma cultura, tem um linguajar, tem uma abordagem, tem uma proposta que é diferente. E a consultoria, muitas vezes, por mais que os processos, né, eram customizados, ela tem também o jeitão, né? Cada uma tem um jeitão de funcionar. Então, tinha muito de adequação, de ajuste, de timing neste aspecto. Uma Sim. outra forma de aprender. Tá certo? Então a gente sai do manual, vamos pensar assim, né? Da elaboração, da confecção e da aplicação para um processo mais de coordenação. E tem um outro movimento que eu acho que é muito importante dentro da área de RH, que ainda está vigente, que foi que é a consultoria interna, que são os BPs. Então, eu tive a oportunidade de participar dessa construção, de fazer parte de uma equipe multidisciplinar, na época de fazer muito benchmarking para ver o que a gente podia trazer de inovação, isso já no segundo banco. Muito bem, depois disso começou a dança das cadeiras, de fusões e incorporações. Venho para uma empresa, a convite, né? Aí já não foi, foi minha decisão, mas eu fui convidada para trabalhar num movimento assim, muito de euforia, de novidade, um banco pequeno que comprou um grande. Então, foi todo esse processo. Esse banco foi vendido para um banco multinacional que traz uma outra cultura, uma outra pegada, uma outra forma, onde RH passa a ser um parceiro estratégico na essência. Então, Bem o enquanto BP mesmo, né? Um business partner mesmo, né? muito, mas muito forte, muito pesado. Eu vou usar uma palavra aqui que pode soar mal, mas com poder de decisão, com uma autonomia e com uma gestão, eu diria para você que bastante independente. Então, cabia ao BP toda a parte da jornada inteira do funcionário. Então, desde você fazer um headhunter, de buscar essa pessoa, de trazer para dentro, de fazer todo o onboarding dela, de fazer o acompanhamento, de depois avaliar potencial e desempenho, né, dentro dessa proposta de construção. Tinha um executivo, Ivani, na época, que era muito interessante, que ele falava assim, você conhece a Ivani? Eu falava, conheço, a Ivani é gerente XPTO. Não, mas você já viu a Ivani?
Não, você sabe se ela é gorda, magra, alta, baixa, loira, morena. Não, então você não conhece. O conhecer implicava em estar presente, sabe? E fazer junto. Tão Então, eu diria, importante naquela época, né? então, e não é uma época tão distante, né? Como diria o burrico lá do Shrek, não está tão longe assim, né? A gente já está falando de um processo mais sofisticado, de uma abordagem diferente, de uma metodologia. Muito bem. Esse banco ficou no Brasil 4 anos, ele foi adquirido por uma outra grande instituição financeira, e lá vamos nós agora, não mais na condição de comprador, mas de comprado, que é uma outra experiência. Olha, só para fazer uma apanhada aqui, Cidinha, a gente está falando, então, de toda essa questão das fusões, né? E como você foi migrando, tanto tecnologicamente teve que se desenvolver, né? Teve que aprender e reaprender e se renovar e estar sempre estudando, né? Para estar acompanhando esses movimentos. E o quanto essa questão do RH também foi mudando, né? O jeito de atuar, né? Passou a ter um papel preponderante, não era mais aquele departamento pessoal pequenininho que só cuidava da folha de pagamento, férias e etc. Os benefícios. E dos benefícios. O quanto esse RH passou a ser fundamental no desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, né? E na tomada de decisão, Sim. Né? E você sai também de uma situação, eu diria para você, que mais empírica, do gosto, não gosto, acho bacana, não acho bacana, para uma metodologia que eu diria que ela beirava o científico do ponto de vista de você avaliar num contexto muito maior e na plenitude do ser humano, para tentar diminuir esse conflito que eu acho que existe até hoje das empresas de uma forma geral, que é o tal da pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Então, essa é uma matemática difícil, cara, sabe? Muito difícil de você equacionar, né, nas organizações de uma forma geral. E aí, Cidinha, eu te pergunto, como é que ficou a Cidinha nesse mundo com toda essa transição? Como é que está a Cidinha hoje? Quero falar agora da sua consultoria. Como é que tudo isso acabou te impactando e o que você precisou fazer para continuar, né, atualizado? Como é que é isso para você? Olha, Ivani, eu diria para você que o processo de transição de carreira não é um processo simples e nem fácil, né? Então, na última instituição financeira que eu trabalhei, acabou que eu ocupei um cargo gerencial bastante sênior, tive uma equipe muito grande, tive a oportunidade de implementar os business partners, enfim, de fazer uma construção muito interessante e da qual eu sou extremamente grata. Mas eu diria para você que para trilhar essa jornada, esse percurso, eu acho que eu tive mais que desaprender do que aprender. Né, desaprender no sentido de não ficar presa ou apegada aos processos, aos procedimentos, às formas que funcionavam e que estava certo, porque elas funcionaram dentro de um momento histórico, né, de um momento histórico do mundo, do mercado, do RH, das empresas e das empresas dentro dos seus segmentos buscando os resultados. Cada época com o seu contexto próprio, né? Com a sua história. Assim é a vida, né? Com o seu histórico, o que eu fui quando eu era criança, adolescente, adulta, né? E numa fase hoje dos 50 a mais, enfim, a gente vai modificando e talvez aí é que esteja a grande riqueza, essa diversidade que nos coloca à prova o tempo inteiro, né? No sentido de que agora para onde que eu vou, que recurso que eu tenho, não só para sobreviver, mas para de fato entender que o seu trabalho está agregando valor para você e para as pessoas com as quais você se relaciona. Então, é fazer a transição de CLT para ser empresária, para ter uma consultoria, para ser dona de um negócio, e negócio esse que nasce em março de 2020. Bem na pandemia. Junto com a pandemia, cara, junto. A minha também nasceu, acho que em maio, junho de 2020.
Sim, e preparada para um contexto que simplesmente alguém chegou, né? Alguém lá de cima, um ser superior, disse: Olha, esquece tudo aquilo que você planejou. Aliás, tem uma máxima que diz assim, né? Que a gente planeja e Deus ri. E eu acho que ele riu, né? Ele falou: Você acha que você vai trabalhar desse jeito, bonitinha? Não vai, não, né? Vamos, Então, bora se renovar aí. pode mudar, sabe? A fila anda, pode mudar. Então, para a gente poder ter a capacidade de se ajustar rapidamente frente a essas mudanças altamente incontroláveis, Uhum. imprevisíveis, né? Eu acho que só tem um caminho, é estar se preparando o tempo inteiro. Eu não gosto muito de usar gerúndio, né? Mas é se preparar o tempo inteiro. Tentar, de alguma forma, se antecipar ao próximo movimento. Feito um jogo de xadrez, né? Qual vai ser o próximo movimento e que parte que eu vou fazer desse jogo? Então, Ivani, eu nunca parei de estudar, nunca. Quando adolescente, eu nunca fui a mais bonita do colégio. Então, eu tinha que ter outros méritos. Tinha que ter outros méritos. Ah, Então, o que que eu era? Eu era mais esforçada, eu a era mais mais estudiosa. inteligente. Eu não sei se é mais inteligente, mas assim, eu era Ai, aquela que fazia tadinha. assim: olha, você me dá a cartolina e a canetinha e eu faço o cartaz. Aham. E isso me levava a pesquisar, buscar outras coisas. E eu continuei, né? Então, vindo para a capital, fui fazer faculdade, fiz várias, já estou na quarta pós-graduação, fiz Olha, vários cursos complementares, coaching, por exemplo, fiz 3 formações, porque sempre tem novidade, sempre tem uma nova descoberta. Aliás, tem uma pesquisa que diz que o conhecimento ele está se renovando a cada 3 anos. Até está se questionando as formações acadêmicas, né? Se você uhum. faz um curso de 4 ou 5 anos, teoricamente, quando você concluiu, o Muita conhecimento já coisa já renovou. mudou. E, Cidinha, como é que é o nome da sua consultoria? A minha consultoria é CR3DH, que é CR3 Desenvolvimento Humano. E CR3 porque eu me inspirei no Cristiano Ronaldo, que tem a CR7. Coincidentemente, CR é Cidinha Russini. Aham. 3 porque é cabalístico, porque é um número positivo, é um número de sucesso, é um número de ascensão, enfim. Então, E, foi um em pouco que dessa áreas você, construção. tá, em que áreas você atua? Senão eu vou esquecer de te perguntar, em que áreas você atua? Porque aqui é uma maneira também da gente divulgar seu trabalho, né? Eu acho isso super Ah, interessante. que bom. Muito obrigada pela vitrine, né, e pela oportunidade de exposição. Mas assim, Ivani, depois de 34 anos de RH, acho que dá para a gente fazer um cadinho de cada coisa, né? E eu não faço nada sozinha. Tem vários consultores associados, a depender do projeto. Aham. Então, pode ser projeto de uma área mais técnica, tipo uma estrutura de cargos e carreiras, por exemplo, tá certo? Uhum. Mas muito na área de desenvolvimento, principalmente de liderança, de autodesenvolvimento, não só para líderes, mas aí de uma forma geral, principalmente com coaching, mentoria, com programas de trainee, com muita roda de conversa. Então, assim, preparo técnico e competência para fazer, eu acredito que a gente tem, e de uma forma bastante simples mesmo. Nós estamos nesses quase 5 anos aí fazendo entregas que eu considero que são entregas bastante relevantes, porque o retorno ele é bastante positivo nesse sentido. E com que satisfação, né? Assim, eu falo porque nós somos, acho que, contemporâneas em idade, né, Cidinha? Tanto é que nos conhecemos nessa última organização, trabalhando juntas. Com que satisfação, né, a gente faz entrega, né, dos nossos trabalhos ainda, né? E está sempre tendo que estudar, está sempre tendo que correr atrás. Como isso é gratificante. E até por isso, né, que a gente puxou esse fio da meada, eu queria assim, o que você diria para os jovens de hoje, Cidinha? O que você diria para essa moçada que está aí vindo para o mercado de trabalho, alguns que estão aí também se desenvolvendo, buscando? O que você diria? Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu acho fantástica, né? Ele diz o seguinte, Vani: jovens, envelheçam. Olha E que quando lindo. eu estou falando nesse sentido, não estou falando de envelhecer, né? No sentido de ficar
ou pelo menos, na verdade, assim, na verdade, é envelhecer no sentido de olhar o velho de uma forma diferente e saber que vai acontecer, que a maturidade vai acontecer. Então, não esqueçam, jovens, que você tem um futuro. Só que o seu futuro enquanto jovem começa agora. Tem um processo de construção que, por vezes, eu vejo que posterga. Ah, vou esperar depois, ah, não é esse curso, ah, é aquele, ah, agora não, vou fazer esporte. Ok, vale experimentar tudo, mas não pode esquecer de um foco, né? Não pode esquecer daquilo com que se identifica. Tem que se preparar para o esporte, vai se preparar, vai ser um bom esportista. Sabe? Ah, é uma graduação? Vai ser um bom acadêmico e faça direito o que você tem que fazer, porque vai plantar. Então, assim, eu diria para os jovens isso: não esqueça do seu plantio, não esqueça da sua construção, né? E dá para ser responsável e se divertir muito. Ah, E viver. estamos vivas aqui, né? Aí, a gente curtiu, viajou, tomou vinho, tomou cerveja, tomou caipirinha, trabalhamos pra caramba. Eu também em organização 42 anos, mas eu acho muito importante isso que você está trazendo. E não no passado, viu? Continuamos. Continuamos. No vinho, né? Ainda viajo. E é isso. É muito isso. importante. Eu acho assim, o recado que você está trazendo é: a nossa carreira, a nossa vida, não dá para terceirizar para ninguém. Se você, jovem que está aqui nos vendo, né, saiba que é muito prazeroso você chegar, né, numa certa idade, como nós duas aqui já mais experientes, e lembrar da bagagem, lembrar daquilo que nos fez chegar aqui. Então, não terceirize isso para ninguém, não tem como. Você tem que ser protagonista. Você, jovem, não adianta querer terceirizar para ninguém. Você tem que cuidar da sua carreira, você tem que cuidar da sua vida com responsabilidade, né? E não deixar de se divertir. Não precisa ser careta a vida porque você vai estudar, porque você vai trabalhar, porque você vai, sabe? Descubra, se permita descobrir, principalmente o seu potencial, né? Acho que isso que é importante. O Mandela já dizia que a gente tem que ser senhor do nosso destino, né? Senhor do nosso destino. Sabe, fator sorte. Silvio Santos disse que teve muita sorte na vida, né? Eu acho que ela até existe, que ela até ronda. Só que assim, arregaça a manga e não vai trabalhar. Não vai vender capinha de título de eleitor na rua para ver se você... Tem que começar de alguma forma. Tem que começar, tem que experimentar, né? Exatamente. Então, a sorte, ela existe sim, ela nos rodeia, mas a gente também tem que abrir portas para que ela entre. E além dos jovens, Ivani, eu diria para os 50 a mais também. Sabe, não se limitem a achar, né, que já fiz o que tinha que fazer, não dá mais tempo das coisas, né? Não, agora é tarde. Olha, agora é tarde para quê, né? Não dá, né? Isso. Agora é hora de viver. Então, quer estudar, vai fazer academia, vai se relacionar, né? Vai encontrar as amigas, vai tomar chá, mas vai se movimentar. Isso é importante para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa autoestima, né? Então, eu acho que é fundamental, se a gente considerar os dois extremos, né? Uhum. Já vou deixar um convite aqui, viu, Cidinha? Nós vamos fazer um dia só para falar desses 50, 60 a mais, que tem pano para manga, né? Pano para manga. Então, Cidinha, queria muito te agradecer essa oportunidade desse nosso bate-papo gostoso. E eu diria para vocês, né, que estão aqui, que vão ver, assistam. Eu procuro estar trazendo sempre aprendizados, muita inspiração para todos. Como eu disse, né, desde quando eu lancei esse canal, eu quero mostrar pessoas na sua jornada de vida, no seu caminho comum, né? Que é o que eu acho que é interessante, a gente trazer pessoas com suas histórias de vidas reais no mundo real. Então, te agradeço muito, Cidinha, por estar aqui, trazendo a sua história, a sua jornada tão interessante, tão inspiradora, e que continua aí no pique total trabalhando. Então, vamos repetir o nome da consultoria, por favor?
SR3, Desenvolvimento Humano, está nas todas as redes sociais, é muito fácil Depois a gente localizar. coloca aqui o Tá nome. certo. E toda semana tem artigo, tem lançamento de Olha que dicas de interessante. livros, de autodesenvolvimento, enfim, de uma forma bastante acessível, enfim, à disposição para quem busca, né, autoconhecimento e quer crescer, quer ser melhor, né, como ser humano e como profissional. A gente tem que buscar isso sempre, né, Silvia? Querida, muito obrigada, Eu tá? que agradeço. Eu espero que essa nossa conversa inspire e encoraje sempre essas pessoas, principalmente as 50 a mais, a nunca pararem, não desistam, vocês têm muito ainda para entregar para o mundo, né? Brigadão, querida, e até Prazer uma imenso. próxima. Até mais. Beijo grande. Fica com Beijo, Deus. Tchau, tchau. tchau.